A Escola Sempre Viva, na Serra da Bicha, aquele cantinho maravilhoso do Cerrado de Minas Gerais, a escola é um sonho, mas um sonho possível. Possível porque está muito alicerçado na competência e no afeto do grupo que assumiu esse desafio. E o mais importante de tudo, o mais rico de todo lugar é o povo. E aí sim a gente foi conhecer o povo. As famílias que moram ali, são várias famílias espalhadas, alguns grupos familiares, mas um povo de uma riqueza cultural incrível, incrível a sabedoria deles, sobrevivendo de pouca coisa, talvez catando sempre viva, só e ajudando as pessoas. E aí a gente foi vendo que os adultos nunca tiveram oportunidade de estudar, um dia sequer na vida, e que os olhos brilhavam quando essa possibilidade era oferecida. Um projeto de realizar essa alfabetização de jovens e adultos da comunidade da Serra da Bicha, por ser uma comunidade que ela ficou um pouco esquecida, né? De acordo com a distância da comunidade até o acesso a uma comunidade mais próxima que tivesse escola. Daqui de Capivari, de a pé, tinha de andar 3, 4 horas de a pé daqui lá. Depois estudei só 2 anos porque não teve como estudar lá, que era longe demais. Esses alunos, eles acabaram abandonando a escola, não chegando a concluir nem o ensino fundamental 1. Né? Isso gerou um grande número de pessoas analfabetas na comunidade. Tem que ficar perguntando o preço de coisas para comprar, né? Chega no lugar, chega lá, vem a placa, a gente não sabe ler, aonde que rua que a gente sobe dessa, é difícil. Há uma visão muito equivocada de que o adulto que não está alfabetizado é um adulto atrasado. Pelo contrário, né? Ele traz na sua vivência, na sua experiência de trabalho, de pai, de mãe, né? Muito saber que às vezes a escola nem consegue trabalhar. Acaba a gente vai aprendendo com eles também. Aí a gente vai aprendendo, repassa para os alfabetizando, traz o alfabetizando, alguma experiência deles também. Aliás, na escola é uma troca de conhecimento entre educando, professor, aluno, comunidade. O jeito deles falar, o jeito de... as maneiras que eles viviam antigamente. É muito interessante para a gente na nossa formação. Então eu sou velha, mas quero servir de um exemplo para os novos saber que quando eu nessa idade já quero aprender, que dirão os mais novos. Então eu, ao mesmo para ser exemplo para os novos, eu desejo aprender. Pelo diálogo que eu tive com um deles a respeito do curso da alfabetização, um deles relatou que o que eles mais esperam é que a gente leve para eles o aprendizado, que não pare no caminho. Continue sempre com eles, mas para isso a gente precisa de uma contribuição para estar indo e vindo de lá para cá, com merenda, não só com merenda, mas com materiais escolares, transporte, até mesmo não só para a professora, mas para eles mesmos lá, até ir até a escola. Esse espaço a gente construiu para ser a semente da Escola Sempre Viva, o nascedouro. Mas a gente precisa que isso possa ter continuidade depois, com um espaço apropriado para eles. E esse é um medo deles, né? Eles têm uma expectativa, mas eles também têm um medo. E esse medo que esse projeto comece e pare na metade do caminho. Mas para que esse projeto tenha bons frutos, nós precisamos de mais parceiros. Nós já temos parceiros, mas nós precisamos de mais parceiros. Um projeto que traz na sua construção todo o pensamento e o legado de Paulo Freire, no sentido de entender que essas mulheres e esses homens são sujeitos socioculturais que trazem junto uma bagagem, um conhecimento, uma sabedoria e que é preciso que a gente trabalhe com esses conhecimentos. Nós queremos mostrar para esses alunos que eles são capazes sim, que
que eles são capazes de ser alfabetizados e muito mais além do que a alfabetização. Porque só aprender a ler e escrever, mas que eles aprendam a usar a leitura e a escrita no contexto social. Para que eles não percam mais os direitos que eles tanto reivindicam, os direitos que a eles foram negados durante anos. Eles são muito abandonados e cuidam de um lugar que é nascente do Jequitinhonha, né? Então é um lugar que está sendo preservado por eles. A gente precisa de olhar para isso com muito carinho. O nome já diz tudo, né? Sempre Viva, né? Uma escola assim que nós queremos trabalhar com o ser humano, né? Trabalhar o contato humano, né? Trabalhar essa cultura humana, essa coisa importante que eles têm, que é a vivência deles, né? O jeito de ser deles, o modo de vida deles, o modo de plantar, o modo de colher, o modo de falar, né? Essa fala, essa variação linguística que eles têm, uma variedade linguística muito rica, que merece ser valorizada e merece ser levada em consideração. Paulo Freire sempre defendeu uma educação para a liberdade, uma educação emancipatória, uma educação onde, a partir da problematização do mundo, educadores e educandos vão construindo aí sua compreensão e, mais do que só a compreensão, também a transformação. E para isso, saber ler e saber escrever é importantíssimo. É possível, é necessário, é urgente, é inadiável que a cultura desse lugar seja preservada, seja valorizada e seja divulgada.